Jesus Cristo, o Messias prometido, foi rejeitado pelo seu próprio povo Israel. Como isso pôde acontecer? Porque aquele que veio para trazer salvação foi rejeitado por tantos. Hoje no De Fé em Fé vamos explorar em profundidade as razões teológicas, culturais e políticas que explicam essa rejeição, mostrando que isso faz parte de um plano muito maior. O povo de Israel ao longo dos séculos desenvolveu uma imagem muito clara e específica do que o Messias seria e faria. Muitos judeus, baseando-se em passagens do Antigo Testamento, como os Salmos e Isaías, esperavam um líder político ou militar poderoso. Eles acreditavam que o Messias viria para libertar Israel da opressão estrangeira, restabelecendo o reino de Israel como uma potência mundial. Na época de Jesus, essa expectativa era especialmente forte devido à ocupação romana. No entanto, Jesus se apresentou como um Messias diferente. Ele não veio para liderar uma revolta contra Roma, mas para estabelecer um reino espiritual. A missão de Jesus estava enraizada no conceito de redenção do pecado e na restauração do relacionamento entre Deus e a humanidade, em vez de libertar Israel de um poder terreno. Uma das grandes surpresas para muitos foi que o Messias, segundo as Escrituras, também era o servo sofredor. Isaías capítulo 53, que iria ser rejeitado e morto por causa dos pecados do mundo. Para muitos judeus, essa ideia de um Messias sofredor era inconcebível. Eles esperavam um libertador glorioso, não um mestre humilde que seria crucificado. A imagem de um Jesus que lavava os pés dos discípulos e era condenado à morte na cruz parecia contradizer a expectativa de um rei glorioso que libertaria a nação. Como cristãos, muitas vezes também criamos expectativas próprias de como Deus deve agir em nossas vidas. Esperamos que Ele resolva nossos problemas de forma rápida, que nos livre das dificuldades imediatas, ou que atenda nossos desejos conforme nossos planos. No entanto, quando Jesus vem e nos chama a carregar a cruz, a servir em humildade ou a passar por períodos de tribulação, podemos nos frustrar e até questionar sua presença. Jesus nos ensina que o caminho do discipulado é muitas vezes o oposto do que o mundo espera. Não um caminho de poder ou glória terrena, mas de sacrifício e serviço. Nós, como cristãos, precisamos ajustar nossas expectativas para compreender o verdadeiro propósito de Cristo em nossas vidas, a transformação espiritual e o crescimento no caráter, e não apenas soluções imediatas para problemas temporais. Será que aceitamos Jesus como Ele realmente é, ou estamos moldando uma imagem de Jesus conforme nossos próprios desejos e expectativas? Estamos preparados para seguir o Messias que nos chama a carregar a cruz e seguir um caminho de humildade e serviço? Outro fator crucial na rejeição de Jesus foi a relação entre ele e a lei de Moisés, assim como as tradições dos anciãos. Os fariseus, saduceus e outros líderes religiosos defendiam uma interpretação rigorosa e legalista da lei. A religião judaica da época estava profundamente envolvida com a observância minuciosa das regras, e a liderança religiosa sentia-se responsável por garantir que essas regras fossem obedecidas. Jesus, por outro lado, frequentemente desafiava a interpretação legalista da lei. Ele ensinava que o amor, a justiça e a misericórdia deveriam estar acima de meros formalismos. Um exemplo claro disso é quando Jesus curou no sábado em Lucas capítulo 13, versículos de 10 a 17, e afirmou que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos capítulo 2 e versículo 27. Para os líderes religiosos, essas ações eram vistas como uma ameaça à ordem religiosa estabelecida. Esse confronto com as autoridades religiosas não era apenas sobre interpretações da lei, mas também sobre o coração da fé. Jesus criticava abertamente os líderes por sua hipocrisia, enfatizando que eles colocavam fardos pesados sobre o povo, mas não praticavam a misericórdia. Mateus capítulo 23 e versículo 4. Isso criou uma grande tensão, pois ele desafiava o status quo religioso e questionava a autoridade daqueles que se viam como guardiões da fé. Esse é um alerta para os cristãos de hoje. Há o perigo de cairmos no mesmo legalismo, onde a obediência às regras religiosas se torna mais importante do que a prática do amor e da misericórdia. Em muitas atuações, as tradições podem se tornar tão pesadas que abafam o espírito de graça e compaixão que Jesus nos ensinou. Muitas vezes, podemos julgar os outros com base em aparências externas ou comportamentos que achamos inadequados, esquecendo-nos de que o verdadeiro evangelho é sobre transformação de coração, não apenas conformidade externa.
Jesus veio para libertar as pessoas desse fardo e nos chama a viver uma fé autêntica e cheia de graça. Estamos mais preocupados em seguir regras e tradições religiosas ou em viver uma vida que reflete o amor e a misericórdia de Jesus? Será que nossa fé está centrada no legalismo ou na transformação que vem pela graça? Jesus desafiou a autoridade religiosa. Os líderes religiosos de Israel, fariseus, saduceus e escribas, não só discordavam das interpretações de Jesus, como também viam nele uma ameaça direta ao seu poder. Jesus era um rabino que atraía multidões com seus ensinamentos e suas obras, e sua popularidade começou a preocupar os líderes. Eles temiam que essa influência crescente pudesse enfraquecer sua autoridade sobre o povo. Jesus não hesitou em denunciar a hipocrisia e a corrupção entre os líderes religiosos, Mateus capítulo 20b3, chamando-os de sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de morte e impureza. Para os líderes, isso era mais do que um ataque teológico. Era uma ameaça à sua reputação e ao controle que exerciam sobre a vida religiosa e social em Israel. Além disso, Jesus associava-se a pessoas que os líderes religiosos desprezavam: publicanos, pecadores e até gentios, o que violava as normas sociais da época. Isso apenas aumentava a animosidade contra ele, pois seu comportamento era visto como uma afronta à ordem religiosa estabelecida. Isso nos faz pensar sobre como reagimos à correção espiritual. Jesus não hesitou em corrigir, em expor a hipocrisia e em chamar a santidade genuína. E quanto a nós? Quando somos desafiados por Deus a mudar, a abandonar pecados ocultos, ou quando o Espírito Santo nos exorta a uma vida mais santa, estamos prontos para aceitar essa correção ou resistência, preferindo manter nossas posições de conforto? O orgulho é uma das maiores barreiras para a transformação espiritual. Muitos líderes religiosos no tempo de Jesus foram cegados por seu orgulho e pela sua posição. Da mesma forma, o orgulho hoje pode impedir que aceitemos a transformação que Jesus quer operar em nossas vidas. Orgulho e endurecimento espiritual, a rejeição do convite divino. O Evangelho de João afirma claramente que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1 e versículo 11. Essa rejeição tem uma dimensão espiritual profunda. Jesus desafiava as pessoas a se arrependerem e abandonarem seus pecados, algo que muitos não estavam dispostos a fazer. O orgulho espiritual e a resistência em admitir sua necessidade de redenção levaram muitos a rejeitarem sua mensagem. Jesus denunciava o endurecimento do coração de muitos judeus, especialmente dos líderes, que em vez de verem as obras miraculosas como prova de sua messianidade, pediam mais sinais e recusavam-se a acreditar. Este endurecimento foi previsto pelos profetas do Antigo Testamento, como Isaías, que disse: "Endurece o coração deste povo, torna surdos os seus ouvidos e fecha os seus olhos." Isaías capítulo 6 e versículo 10. O apóstolo Paulo também menciona esse endurecimento parcial de Israel em Romanos capítulo 11, explicando que isso serviu a um propósito divino, a salvação dos gentios. Essa rejeição inicial não foi o fim da história, mas parte de um plano maior de Deus para alcançar toda a humanidade. Endurecimento espiritual é um perigo real para todos os cristãos. Podemos nos acostumar tanto com a vida religiosa que nossos corações se tornam frios e insensíveis à voz de Deus. Se não mantivermos uma atitude de humildade e de busca contínua por renovação espiritual, podemos, sem perceber, suportar nosso coração contra a verdade de Deus. Jesus sempre chamou as pessoas ao arrependimento, não apenas os pecadores visíveis, mas também os que se consideram justos. Isso nos lembra que todos, independentemente de onde estejamos em nossa caminhada com Deus, precisamos constantemente nos arrepender e permitir que Deus transforme nosso coração. A rejeição de Jesus pelos judeus não foi um acidente ou uma falha no plano de Deus. Pelo contrário, foi predito nas Escrituras e fazia parte do plano soberano de Deus para a salvação da humanidade. Profecias como Isaías capítulo 53 e Salmo capítulo 22 previam que o Messias seria rejeitado, sofreria e morreria pelos pecados do povo. A morte de Jesus na cruz era a chave para o cumprimento da promessa redentora de Deus. A crucificação de Jesus, vista como um escândalo por muitos judeus, foi na verdade o ápice do plano de redenção. A rejeição de Israel abriu as portas para que o Evangelho fosse pregado aos gentios, cumprindo a promessa de que todas as nações seriam abençoadas através da descendência de Abraão. Esse plano nos ensina uma lição essencial. O
caminho da cruz é o caminho de Deus para a redenção. Muitas vezes queremos evitar o sofrimento, as dificuldades ou o sacrifício, mas o Evangelho nos ensina que é através da cruz que experimentamos a verdadeira vida em Cristo. Jesus nos chama a tomar nossa própria cruz e segui-lo. Mateus capítulo 16 e versículo 24. Isso significa estar disposto a sofrer, a negar a nós mesmos e a abraçar o propósito de Deus para nossas vidas, mesmo quando isso parece difícil ou contrário às nossas expectativas. A rejeição de Jesus por Israel não foi o fim da promessa messiânica, mas o início de um novo capítulo no plano redentor de Deus. Embora muitos tenham recusado o Messias, a porta da salvação foi aberta para toda a humanidade. E assim, aquilo que parecia uma derrota se tornou a maior vitória da história, a redenção de todos nós. Diante de tudo o que vimos, a pergunta que ecoa para nós hoje é: como estamos respondendo a Jesus? A história de Israel nos ensina que o maior erro que podemos cometer é rejeitar o Messias por causa de nossas próprias expectativas, do nosso orgulho ou do apego à tradição. Jesus está chamando você agora, não para uma religiosidade vazia, mas para uma vida transformada. Não permita que o orgulho ou a autossuficiência o afastem daquele que veio para dar a vida por você. Jesus ainda é o Messias, o Salvador, e Ele está te convidando a segui-lo com todo o seu coração, sem reservas. Ele te chama para uma vida de amor, de misericórdia e de graça. Mas para isso, é necessário tomar a sua cruz e segui-lo. Está pronto para isso? Não cometa o mesmo erro de muitos no passado. Não espere que Jesus se encaixe nas suas expectativas. Deixe Ele ser quem Ele realmente é na sua vida. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias que te chama para uma nova vida. A decisão está em suas mãos. Hoje, você pode escolher: vai seguir a voz do mundo ou vai seguir o chamado do Filho de Deus? Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe de agir. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e juntos vamos continuar a descobrir o que significa seguir a Cristo.